do Fórum Esfera Brasil é seu. Boa tarde mais uma vez. Para quem não estava aqui com a gente no primeiro painel, a gente vai começar o nosso segundo painel nesse momento. Vou pedir para todo mundo que estiver em pé se sentar, por favor, para a gente continuar. A gente já está um pouquinho atrasado, então só para a gente tentar voltar aqui ao nosso horário. Então, por favor, para todo mundo se sentar para a gente dar início ao nosso segundo painel do dia. Mais um painel importantíssimo que eu tenho certeza que trará inúmeros insights para a gente sobre um assunto que é fundamental, que a gente está vivendo nesse momento. Então, por favor, pedir mais uma vez para todo mundo se sentar para a gente conseguir começar esse nosso segundo painel, que será as políticas prioritárias para um Brasil menos desigual e mais sustentável. Tenho o prazer de convidar aqui ao palco Patrícia Ellen, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, empreendedora da economia verde, sócia da Systemic e da Aya Earth Partners. Por favor, Patrícia, uma salva de palmas para ela. Onde você quiser. Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo, ele também é pesquisador da Universidade de Colômbia, em Nova York, e da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, membro da equipe de transição do governo Lula, no grupo de educação. Obrigada. Uma salva de palmas para ele também. Também é o prazer de convidar aqui ao palco o delegado Bruno Lima, deputado estadual por São Paulo. Deputado, perdão, federal, claro. Deputado, obrigada. E Igor Tamazauskas, advogado, doutor em Direito do Estado e sócio da Bottini Tamazauskas Advogados, obrigada. Um prazer ter todos vocês aqui. Eu vou só pegar as minhas coisas que eu botei no lugar errado, para não atrapalhar vocês. Não, obrigada. Tudo certo. Podemos nos sentar, então, por favor. Mais uma vez, lembrando a todos vocês que vocês podem e devem mandar perguntas para a gente. Vamos colocar o QR Code aqui, por favor, o QR Code, para quem não pegou ainda. Aí, maravilha. É só colocar o celular ali e enviar a sua pergunta. Eu prometo que nesse painel eu vou fazer perguntas do público. É que no outro a gente acabou não conseguindo, não tive tempo, mas eles prometeram que vão responder a todos vocês. Nesse, com certeza, a gente fará perguntas de vocês também para eles. Bom, nesse nosso painel, claro, a gente vai falar desses inúmeros desafios para que o Brasil se torne um país menos desigual, um país mais sustentável. Então, a primeira pergunta para todos vocês, podemos começar pela Patrícia, é, na sua opinião, qual deve ser a prioridade do governo eleito? O ideal é começar focando em apenas um tema sensível ou é fundamental já atacar várias frentes? Obrigada, Cris. Queria aproveitar para agradecer o convite aqui do Grupo Esfera. Nos últimos eventos que eu participei como secretária, foi com o Grupo Esfera também, no começo do ano. E é muito importante estar aqui nesse momento. Acho que eu queria lembrar que o mundo, né, a gente acabou de ter uma COP que foi muito importante para o Brasil e para o mundo, onde foi mantido um acordo muito difícil de ser cumprido, e ele só vai ser cumprido com a participação ativa e protagonismo do Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem uma chance única de se inserir e ter um protagonismo internacional numa área que é muito importante, tanto para o governo, quanto para o setor privado e para a sociedade brasileira. Já respondendo a sua pergunta, a gente tem uma chance de fazer um trabalho de reengatar e unir o país ao redor de um plano de desenvolvimento econômico, mas esse plano precisa conter um caminho muito claro para crescimento e desenvolvimento, junto com o caminho social, e aí aqui o tema da fome é a grande prioridade, sem dúvida nenhuma. Falamos aqui de várias desigualdades, mas é o indicador mais agravado que nós temos hoje, e também, ao mesmo tempo, toda a questão da aceleração da descarbonização da nossa economia.
E queria deixar uma palhinha, eu vou voltar a falar disso, mas eu acho que a gente precisa economizar alguns anos e aprender com os erros do que acabou de acontecer na política americana. Houve aqui, os últimos 5, 6 anos, houve um debate muito grande, onde se apartou a discussão relativa a desenvolvimento econômico, da discussão social, da discussão climática. E, com isso, foram muitos anos de trabalho. Em paralelo, você tinha um movimento ali que foi chamado do Green New Deal. Em paralelo a isso, todo o trabalho voltado à questão da inflação e a parte da população ali muito pressionada pelos custos de saúde, entre outras questões sociais. Eles só conseguiram avançar na aprovação do programa quando houve uma integração das 3 coisas, que culminou no lançamento do Inflation Reduction Act, que é o maior plano de transição climática já feito no mundo até hoje, mas também é um grande plano de desenvolvimento econômico e social. E a gente precisa ter alguma coisa parecida. Se eu pudesse ali dar uma dica e uma expectativa com relação aos primeiros passos do governo no ano que vem, seria a gente não separar esses 3 planos e envolver, inclusive, o setor privado nessa agenda, que ela é uma agenda que pode ser muito próspera para o Brasil, que tem... o Brasil hoje é um dos maiores provedores de comida, de alimentos para o mundo. E a gente está com esse tema da fome dentro de casa. Então, se a gente pega aqui essa interseção entre economia, fome e clima, a gente consegue ter uma grande agenda de desenvolvimento que vai trazer muita prosperidade e também lidar com os maiores desafios que nós temos atualmente no país. Até porque esses temas andam lado a lado, eles conversam entre si, né? Alexandre, queria ouvir você, por favor. Obrigado, Cris, Patrícia, meus colegas aqui, é um prazer estar aqui, agradeço também o convite da Esfera. Vou falar um pouco sobre a educação, né? Eu acho que a educação, ela hoje está entre a urgência e a emergência. A urgência é endereçar questões estruturais que vêm de algum tempo pré-pandemia, né? Então, pré-pandemia, o que a gente tinha? No caso da primeira infância, as crianças em idade de creche, de 0 a 3 anos, a gente tem 12 milhões de crianças, mais ou menos, no Brasil, nessa faixa etária, e a gente tem apenas um pouco mais de 30% das crianças matriculadas em creches no Brasil. Quando a gente olha para o decil mais pobre, a gente chega a 24% das crianças. Quando a gente olha para o decil mais rico, a gente tem 3 em cada 4 crianças matriculadas. Então, a gente tem pouca criança na creche, e a gente tem ainda aquelas que precisam mais fora da creche, que são as crianças mais pobres, do decil mais pobre. E aí o que a gente precisa fazer é não só retornar com o apoio do governo federal a ampliação das matrículas em creche no país, mas, sobretudo, construir uma política integrada de primeira infância, em que a gente tenha atenção à saúde, os programas de renda, está aqui, eu acho que eu encontrei o deputado Felipe Rigoni, que vai estar numa das mesas, ele tem, inclusive, um projeto de lei na Câmara que passa recursos para a primeira infância, para famílias que têm crianças pequenas, muitas delas monoparentais, é a mãe, especialmente, que cuida. Então, uma política integrada de primeira infância. A outra questão é a alfabetização. 6 em cada 10 crianças eram alfabetizadas no Brasil até os 8 anos de idade, antes da pandemia. Esse número piorou. O Brasil precisa de uma política que integre o governo federal, os governos estaduais e os municipais para transformar a alfabetização como uma pauta urgente e a gente não aceitar que ninguém esteja na escola e não seja alfabetizada. Numa escola particular de bom nível, nem todas têm bom nível, mas numa escola particular de bom nível, as crianças se alfabetizam aos 6 anos de idade. A gente não conseguia alfabetizar 4 em cada 10 aos 8 anos de idade. E essa é algo que se carrega para o resto da vida. A terceira questão, manter as crianças na escola aprendendo. E aí a pandemia teve um efeito dramático. A gente perdeu 650 mil alunos ao longo da pandemia que não voltaram para a escola. Então, o que a gente precisa é, de um lado, buscar essas crianças, ter uma política de busca ativa dessas crianças e também trabalhar com os programas de renda federal, estaduais e municipais, muitos estados e municípios têm programas de renda,
para manter essas crianças mais vulneráveis, que são aquelas que saem da escola, muitas vezes porque precisam ajudar seus pais, ou porque os pais também não dão valor para a escola. O valor é uma frase complexa essa que eu falei, mas, enfim, a escola não é a educação não é um valor tão grande, e essas crianças acabam saindo da escola e aprendendo, né? Que é algo que também a nossa escola ainda não conseguiu fazer. Para a gente ter uma ideia, 65% dos jovens brasileiros de 19 anos são formados no ensino médio. E, dentre os formados, no último exame nacional que foi feito, só 7% tinham os conhecimentos esperados em matemática. Então, a gente tem um trabalho enorme de fazer com que as crianças e adolescentes fiquem na escola, mas aprendam. E qual é a política para isso, que é algo que é inadiável? De um lado, renda, de outro lado, formação de professores. Eu acho que o Brasil precisa olhar para a carreira dos profissionais da educação e precisa não só formar melhor os seus professores, mas também construir carreiras que façam com que essa carreira seja mais atrativa para os estudantes brasileiros. E, do ponto de vista da emergência, é curar as feridas da pandemia. Trazer quem está fora da escola para dentro da escola, manter, e construir um programa de recomposição de aprendizagens que una também as 3 níveis de governo. Para que isso aconteça, 2 diretrizes são importantes. A primeira delas é que equidade seja o caminho, olhar para quem precisa mais. Os mais pobres, os negros e os meninos negros são aqueles que aprendem menos nas nossas escolas, e isso está na literatura internacional também. A gente precisa de uma política que olhe para eles. E a outra questão é a gente trabalhar com a recomposição das aprendizagens junto com estados e com os municípios. O governo federal precisa voltar a assumir a coordenação da educação no Brasil, que é algo que ele abriu mão nesse período, o que fez com que estados e municípios fizessem cada um por si na educação. Isso é ruim para o Brasil e é ruim especialmente para os nossos estudantes. Muito obrigado, Cris. Obrigada a vocês que estão aqui para debater esse assunto tão importante. Deputado, por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite do Grupo Esfera, uma satisfação muito grande, primeira vez. Falar um pouquinho do que o nosso mandato pensa, e eu penso também, como experiência que eu tive como delegado de polícia, não só delegado de polícia plantonista, mas delegado que realizava operações na Zona Norte de São Paulo. Então, eu acho que sim, tem que ser uma atuação de várias pastas em conjunto, não uma só. Óbvio, né? Nós passamos por uma pandemia, foi colocado muito bem aqui, estamos passando por um momento de guerra também internacional, e a prioridade tem que ser o combate à fome, a segurança alimentar. Dentro disso, nós tivemos na Assembleia aprovado um projeto que obriga o governo a fornecer merenda durante as férias escolares, e também agora um projeto que está já na Comissão de Constituição e Justiça, criando banco de alimentos para evitar desperdício desses alimentos provenientes também dos órgãos públicos, mas também de órgãos privados. Então, não tem como falar em redução de desigualdade social sem falar de fome. E não tem como também ter discursos no nosso país que negam a existência da fome. Então, nós tem que partir dessa premissa, e com certeza o próximo governo vai partir dessa premissa que existe sim a fome no nosso país. Quantas vezes eu vi, aos domingos, crianças passando fome, entrando na porta da delegacia. Em conjunto, educação, foi falado aqui com muito mais propriedade e profundidade pelo meu colega aqui, mas acredito muito na educação como transformação de várias pautas e vários problemas sociais: violência doméstica, combate ao racismo, segurança pública. E as pessoas me perguntam: você é delegado de polícia, vai fazer parte da bancada da bala? Não faço, não gosto de ser taxado, né, com essa pecha, porque eu acredito na segurança pública social, voltado para o social. Então, não tem como você falar em segurança pública se nós temos fome no nosso país. Não tem como falar de segurança pública se, aos finais de semana, as crianças não têm o que comer, não tem quadras esportivas para praticar esporte, locais para expressar a cultura. Então, nossa ideia é sempre voltado para a base de cultura, base de educação, base de esporte, para a gente conseguir
formar essas crianças e adolescentes. E também conseguir capacitar esses adolescentes para o mercado de trabalho. Então, eu acho que se a gente consegue atuar de primeiro momento nessas frentes, a gente vai conseguir ter um resultado a médio e longo prazo. Eu acho que agora, com esse novo governo que está entrando, a gente vai conseguir atuar dessa forma. Então, esporte, educação, cultura, não tem como você inibir, né, a expressão cultural. Eu falo por ser delegado de polícia e também amigos policiais militares, inibir expressão cultural, qualquer que seja o ramo musical, só com repressão. Você tem que dar oportunidade dessas crianças terem um espaço público para, de fato, aí, expressarem o funk, o samba e todos os segmentos musicais. Então, prioritariamente, combate à fome, vamos focar bastante nisso. Lá em Brasília, conto com o colega que eu já encontrei ali, não tive oportunidade ainda de dar a mão, mas com certeza o farei. Eu acho que, agindo dessa forma, a gente consegue reduzir muito a desigualdade social e também, né, como a própria Patrícia disse, tentando conjugar isso com o desenvolvimento sustentável. Doutor Igor. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite que me foi feito, deixar um abraço aqui para o João, para a Camila, para a Ana. É um prazer estar aqui com vocês, aqui dividir esse painel, né? Eu estava pensando aqui, a coisa de 20 anos, né? Há 20 anos eu estava sendo nomeado para o governo de transição FHC Lula, justamente na área de ciência, tecnologia e educação. Então, eu estava ocupando aqui o papel que o Alexandre está exercendo nesse momento. E há 20 anos a gente falava de basicamente os mesmos problemas do Brasil. Fome, a questão da educação, a questão de como fomentar o desenvolvimento econômico, né? Porque você só fala de redução de desigualdade se você tiver o que dividir com as pessoas, né? E, infelizmente, são 2 décadas que se passaram e a gente está às voltas com as mesmas dificuldades. Aqui, aproveitando a provocação, né, do nosso painel, né, o que fazer, né, para a gente tentar trabalhar uma política que diminua a desigualdade, porque a desigualdade sempre vai haver numa sociedade complexa como é a sociedade atual, né? Como trabalhar mecanismos de sustentabilidade. Me parece que a gente tem que entender, primeiramente, a limitação do papel do Estado enquanto exercente diretamente na atividade de transferir renda, que é uma atividade super importante, ela precisa ser fomentada, sobretudo na emergência que a gente está enfrentando agora. O painel que nos antecedeu mostrou que existe um consenso sobre essa necessidade, né? Existem dúvidas sobre o tamanho do apoio e a sua duração, mas isso é inegável que a fome tem pressa, a gente não consegue deixar para pensar isso para daqui a um ano, porque as pessoas, obviamente, precisam se alimentar, mas me parece que a gente precisa pensar em mecanismos de reforma tributária que estão na agenda da transição, né? Trabalhar mecanismos para que as desigualdades também entre as próprias regiões do país sejam diminuídas, trabalhar a ideia de trazer o setor privado para apoiar a sociedade em iniciativas de educação, né? Falava agora há pouco com o Francisco, a necessidade de você ter instrumentos de formação das pessoas. A educação é o que transforma, é o que permite você pensar um país para que daqui a 20 anos a gente não tenha de novo que estar debatendo o que fazer para lidar com essas emergências. Então, me parece que o nosso foco precisa estar, obviamente, em resolver uma emergência que ela não ela é imediata, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam cuidar da saúde, isso só se faz com transferência de renda e não tem alternativa no curto prazo, mas trabalhar ideias de formar pessoas com uma educação de qualidade, preparar o Brasil para enfrentar uma concorrência no polo de tecnologia em relação às outras nações. Isso a gente já está muito atrasado e, obviamente,
trabalhar esse papel distributivo do Estado através da questão tributária, para cobrar de imposto de quem tem mais, trabalhar essa redução de desigualdades por meio desse tipo de incentivo. Então, essa fala inicial seria basicamente esses pontos que eu destacaria. Eu vou passar já para uma pergunta que eu recebi da plateia quando eu estava vindo para cá, que é para a Patrícia. Então, como eu não consegui fazer perguntas da plateia no primeiro painel, que não deu tempo, já vou priorizar na plateia. Patrícia, é o seguinte: o Brasil ainda carece de uma agenda clara para enfrentar os desequilíbrios socioambientais de forte impacto negativo, tais como o problema de redução das emissões tóxicas em todas as áreas, maximizar a utilização de energias renováveis, desenvolver novos modos de transporte coletivo e encontrar um caminho viável para as discussões de preservação ambiental no país. Então, na sua visão, quais são as principais medidas para se fazer frente a esses desafios? Bom, primeiro eu estava ouvindo o Igor aqui, lembrando também dos últimos 20 anos, estavam passando como um filme a quantidade de vezes que eu participei direto ou indiretamente de governos de transição e planos de desenvolvimento econômico para o Brasil e para estados. No Brasil mesmo, eu participei ali na transição entre Lula e Dilma, depois Dilma Temer, no final do Temer, e a gente fica acompanhando. Eu acho que tem uma reflexão importante para ser feita primeiro para nós, enquanto sociedade. Eu vou começar me colocando aqui, né, com um pouco de autocrítica nesse processo. Todo o trabalho que a gente estuda na academia em desenvolvimento econômico é com base em referências de exemplos existentes. E a gente tem um modelo pós-revolução industrial que é exatamente o mesmo modelo de desenvolvimento econômico que a gente tem tentado replicar por décadas e décadas. Para alguns países funcionou muito bem. A Coreia do Sul dobrou o PIB em 20 anos, a Alemanha conseguiu dobrar o PIB em 20 anos, a China conseguiu fazer a mesma coisa. O problema é que o Brasil, ao tentar emular esses modelos, não conseguiu crescer como eles cresceram, então a gente continua tendo aquela saga do PIBinho, né? A gente pega ali 30 anos para trás, a gente falou do passado, que a gente voltou para o passado mesmo. Nosso indicador de fome é exatamente equivalente ao que era 30 anos atrás. O indicador médio do PIB é um indicador de sempre. Se a gente for pensar para esse ano, a expectativa é de 2,8%, aumentou nessa semana, 2,8%. Ano passado foi um pouquinho acima de 4%, mas se você pega o período da pandemia, mais esses anos, a gente teve uma média de crescimento abaixo de 2%. Então, a gente não consegue passar disso. E, se eu fosse resumir o nosso modelo em 2 palavras, é um modelo, eu vou usar um termo em inglês, mas é resource inefficient. A gente tem um modelo extrativista ineficiente, porque é uma economia de baixo valor agregado e que, para piorar, no mundo pós-pandemia, escancarou a nossa realidade de desigualdades, voltamos para o mapa da fome, e, com tudo isso, a gente fica quase em depressão. O que dá para fazer de diferente? E exatamente a resposta são esses pontos que você mencionou, Cris, porque o Brasil é a única grande nação, hoje, no mundo, que tem condições de ser carbono zero até 2030, e, ao mesmo tempo, responder esses 2 pontos, ser menos desigual e mais sustentável, mas também mais próspero. A gente fez uma análise, eu fiz uma publicação do relatório na COP, que chama A Maratona da Amazônia, e foi proposital, apesar de ser sobre Brasil, provocar com relação à Amazônia, porque a gente tem uma oportunidade muito grande de, com medidas de mitigação, fazer essa... Hoje o Brasil emite, eu acho que é importante a gente, como empresários, gestores públicos, ter esses grandes números na mente, porque o mundo inteiro está acompanhando. Então, a gente tem uma emissão líquida de carbono por ano de 1,1 gigatoneladas. A gente montou nessa modelagem que é possível a gente ter uma redução líquida de 1,3 gigatoneladas até 2030, o que nos faz nos tornar uma nação carbono zero quase positiva ali nessa contribuição para o mundo. Mas, para fazer isso acontecer, a gente precisa ter um programa de bioeconomia muito grande, valorização da floresta em pé, um programa para o agro sustentável e também aumentar a sofisticação dos nossos produtos. E a gente aqui tem um desafio, porque, com a guerra da Ucrânia, aumentou muito a nossa venda no mercado internacional. Então, a gente teve um ano bom para o agro, na verdade. Teve um crescimento, um dos maiores crescimentos, 19% de crescimento de exportações, mais de 120 bilhões de dólares em exportações, mas poderia ter sido muito mais se a gente tivesse trabalhado nesse modelo de sofisticação e agregação de valor à nossa economia. A gente exporta 120 bilhões, mas o mercado da bioeconomia sozinho no mundo hoje é 1,1 trilhão de dólares já.
E o Brasil tem uma parcela muito pequena disso. Superfoods, que é o que a gente tem como vocação, são mais de 200 bilhões de dólares. Então, só em superfoods a gente já poderia estar mais que dobrando a nossa exportação. Então, valorização da floresta em pé, o trabalho aqui da agricultura sustentável, com a integração de agricultura e floresta, é possível fazer isso. Sofisticação da nossa cadeia de produtos, descarbonização da indústria e o próximo passo da economia, que é investimento em ciência e tecnologia. E, infelizmente, nos últimos anos, a gente reduziu muito o investimento nessa área. Na indústria, eu só queria chamar a atenção a um ponto. Existem setores que vão se beneficiar muito dessa jornada, e na nossa modelagem a gente consegue adicionar 150 bilhões de dólares à economia até 2030. Mas, para fazer isso acontecer, alguns setores vão precisar de grandes investimentos. E o investimento necessário não compensa o retorno. E é aí que entram os programas de incentivo e as políticas públicas. Por isso que eu comecei a minha fala falando da importância da gente ter a nossa versão do nosso plano Biden. Se a gente não tiver isso, vai continuar no discurso. E a gente pode até ocupar uma posição de protagonismo internacional com relação ao clima, mas certamente não vai ocupar na economia. A gente precisa de um programa para a indústria, setor por setor. Você falou de energias renováveis, e esse foi um dos fracassos na COP agora também. A gente tem hoje, no mundo, quase 7% do PIB mundial indo para incentivos para combustíveis fósseis e para modelos antigos. Sem a gente fazer essa transição, não vai acontecer a mudança que precisa ser vista no tempo que precisa ser feito. Então, aí, Igor, essa experiência de política fiscal, ela é muito importante. E não é só a política do comando e controle. O comando e controle é necessário, mas hoje os empresários precisam desse apoio para essa transição acontecer. E, principalmente nos setores de energia, transportes, metais e mineração, que são onde a gente tem as maiores oportunidades de redução de carbono e participação no mercado internacional. Isso está tudo detalhado, e eu queria fechar dizendo que sem plano a gente não alcança nada disso. Quando a gente estava em São Paulo cresceu 5 vezes mais do que a média do Brasil. Isso não acontecia, não era típico, foi a primeira vez na nossa história que a gente fez isso também por 3 anos consecutivos. Mas a gente teve que criar um programa de apoio que cobria mais de 80% do PIB do Estado, num nível de detalhe de cadeias produtivas bastante granular. A gente precisa fazer isso para o Brasil, e a gente precisa começar agora. Dá tempo, e o mundo nunca precisou tanto dessa transição como precisa agora. Então, a gente consegue combinar com instrumentos de financiamento internacionais para garantir que essas transições aconteçam. Mas o plano precisa estar muito bem feito, e a gente precisa ter essa disciplina de entrega. Vou para mais uma pergunta do público aqui. Eu estou recebendo agora pelo meu WhatsApp as perguntas do público. Tanto para o Alexandre quanto para o doutor Igor. Vocês não acham que o modelo de educação deve levar em conta o envelhecimento da população? Por que falar de aumento de creches se cada vez há menos crianças? É uma ótima pergunta. A gente precisa ampliar as creches porque tem criança fora da creche. E porque a pesquisa mostra, todas as evidências mostram, que é exatamente nessa idade que a gente desenvolve uma série de particularidades que são importantes na vida futura. Agora, a gente não precisa ampliar essas creches de forma direta, com um prédio público, funcionário público, e o governo operando diretamente isso. Eu fui secretário de Educação 2 vezes na cidade de São Paulo. E São Paulo, recentemente, conseguiu zerar a demanda por creche na cidade. Né, a gente conseguiu chegar ao dobro da cobertura nacional, 61%. E boa parte dessas creches são creches contratadas pelo município de São Paulo, exatamente porque a gente tem uma curva que lá na frente vai fazer com que a gente não precise. E mais do que isso, a demanda também migra de região, né? Porque a ocupação das cidades ela muda muito, né? Então, São Paulo, por exemplo, no meu primeiro período como secretário do prefeito Gilberto Kassab, não sei se ele ainda está aí, que foi o prefeito que mais ampliou... Ali no meio, ele levantou a mão, viu? ...matrículas em creche na cidade de São Paulo. Quando a gente chegou, eram 59 mil crianças, quando a gente saiu eram 214, né? No meu segundo período foram mais 50.
Então, só na gestão do prefeito Kassab foi quase metade do número de matrículas que a cidade tem até hoje. Tudo isso com contratação de instituições privadas. Então, o que a gente precisa é atender. Né? Aqui no Brasil, acho que tem uma discussão muito antiga, né, que parece o seguinte: se você é de direita, não tem que ter Estado nenhum. Se você é de esquerda, tudo tem que ser do Estado. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse paradigma e entender qual é a melhor forma de atender o cidadão com a qualidade que ele merece. E, no caso das creches, a gente pode fazer isso numa parceria entre o setor público e o setor privado. Eu agregaria mais um argumento aqui, né? Se a gente está falando de desigualdade, por exemplo, em casa eu tenho condição de ter a babá para olhar meus filhos, mas a trabalhadora, né, a pessoa que não tem essa condição, se ela tiver que ficar cuidando das crianças, ela não vai entrar no mercado de trabalho e certamente vai, além de ter uma desigualdade entre os gêneros, você vai ter também uma redução da própria capacidade daquela família gerar renda, porque você só vai ter numa família mais tradicional, você só vai ter um dos consortes trabalhando e podendo trazer recursos para casa. E também, avançando um pouquinho aí na área do Alexandre, a creche é a primeira porta para a escola, né? É onde vai começar a despertar, ainda que com atividades mais lúdicas, o interesse da criança pelo estudo, né? Pelo seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, me parece, né, sempre com essa ideia de ter uma flexibilidade por conta da demanda flutuante e tudo, que é um investimento que não pode ser desprezado pelo Estado. Uma pergunta para o deputado. Deputado, o senhor falou em combate à fome, em esporte, educação, cultura. Como solucionar todos esses problemas ou desafios que o senhor levantou? Pegando um pouquinho o gancho do primeiro painel, eu acho que trazendo para essas situações de Câmara dos Deputados, Senado, eu acho que, enquanto parlamentar, agora, ano que vem, deputado federal, eu acho que cabe a nós votar votar os projetos quando eles forem bons, dentro do que nós acreditamos, dentro do nosso do próprio convencimento. Então, eu acompanhei muito isso na Assembleia. O projeto é de esquerda, é um projeto ótimo, um projeto maravilhoso, que vai levar a cultura para uma determinada comunidade, e tem deputados que votam não simplesmente pelo fato ali de ser um projeto de esquerda. E, da mesma forma, quando é um projeto de direita, voltado para a segurança pública, mais de um cunho mais social, eu acho que, resumidamente, temos que abandonar esse modelo, dessas brigas ideológicas, essas brigas que não vão levar nada e a lugar algum. E, dessa forma, eu me pautei na Assembleia e vou me pautar agora em Brasília. O projeto é bom, vamos votar, vamos emendar o orçamento, né? Cabe também, já entra também na questão do orçamento secreto, que foi discutido. Hoje precisamos abandonar as questões pessoais e focar muito mais nessas pautas. Então, se a gente conseguir, com várias mãos, vários estudos, advogados, deputados, se debruçar em cima do orçamento, a gente vai conseguir achar solução, parcerias com a iniciativa privada também. Então, eu acho que, dentro da minha vivência, né, dentro do que eu acompanho, as pessoas estão muito mais focadas em brigar ideologicamente e muito menos, de fato, com o que vai ser entregue para a população. Alexandre, você faz parte da equipe de transição na área de educação. Quais são as características que vocês estão imaginando ideais para o novo ministro da Educação? Quando a gente fala de Ministério da Educação, a gente está falando de Ministério do Futuro, sem dúvida nenhuma. Acho que devia endereçar essa pergunta para o presidente, né, Cris? Ele não está aqui com a gente. Não, mas a equipe de transição, na verdade, é importante dizer isso, né? O nosso papel lá é fazer um raio-x da situação que o próximo ministro ou a próxima ministra, tem bons nomes aí na praça, vão encontrar quando chegarem lá em Brasília. E fazer algumas propostas para os primeiros 100 dias, né? Porque, no fundo, a decisão política, da política educacional, vai ser tomada pela equipe que se constituir no Ministério e pelo próprio presidente da República, né? Então, nosso papel hoje é só o de fazer esse raio-x e de propor algumas medidas para os primeiros 100 dias. E quais são esses bons nomes na praça?
a que você se refere? Os que estão no jornal, né? A gente tem a professora Isolda Sela, que é governadora do Ceará. Ela foi secretária de Educação em Sobral, que tem um modelo de educação no ensino fundamental para o país. Foi secretária de Educação no Ceará, no período em que o Ceará começou a crescer seus indicadores. Foi vice-governadora e governadora, agora é governadora do Ceará. A gente tem o Ricardo Henriques, que é superintendente do Instituto Unibanco, que é ele já tem passagens no setor público e no setor privado e nos institutos e fundações. É um acadêmico com uma capacidade extraordinária de construção de políticas. Enfim, a gente tem outros nomes, mas esses dois parece que estão os que estão despontando aí nas preferências. Vamos para mais uma pergunta aqui da plateia para o deputado. Deputado, e meio ambiente, o que você acha? Como podemos ajudar? Eu acho que foi bem colocado aqui pela Patrícia. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que nós temos problemas aqui, e ele não estava sendo preservado da forma que deveria. Então, eu acho que só acrescentaria isso. Eu acho que o poder público tem, sim, que fazer esse fomento, mandando recurso, investimento. Com certeza, agora, com essa abertura, com essa volta do diálogo e desse reconhecimento que, de fato, aqui é o pulmão do mundo, a gente consegue também receber esse recurso de fora. Então, acrescentando dentro do que a Patrícia falou, recurso público e também trazer recurso privado e também recurso de fora do nosso país, que, graças a Deus, vamos voltar a receber agora, por reconhecer que depende muito a política ambiental mundial aqui do nosso país. Uma pergunta para o doutor Igor. Para reduzir a desigualdade, é fundamental priorizar a área da educação. Há várias emergências nesse setor: recomposição orçamentária, reformulação dos programas para a educação infantil, reestruturação do ensino médio, desenho do futuro Enem. Qual deve ser a prioridade do governo eleito, na opinião do senhor? Eu acho que o Alexandre falou já um pouco isso. A gente só tem que lembrar que o Brasil é uma federação e que você tem níveis de governo com suas próprias capacidades e especificidades, né? Então, a União é a esfera que tem maior capacidade financeira e maior capacidade de planejamento. Então, ela tem que tomar para si esse papel e trabalhar num processo de cooperação com as outras esferas e procurar, obviamente, usar desse maior potencial para poder fomentar o desenvolvimento da educação estadual, né, que tem um foco mais no ensino médio, e no município, que teria o foco no ensino fundamental. Então, eu acho que precisa, obviamente, recuperar um pouco o que está já desenhado na Constituição, né, usar esse poder que a Constituição outorga para cada uma das esferas e, obviamente, trabalhar um processo de olhar para o passado, onde tivemos os nossos problemas, e evitar repetir esses erros agora nesse próximo período e tentar, obviamente, criar estruturas que dialoguem com muito mais força com o futuro que se espera do país, que é uma nação que tenha a educação como uma diretriz de desenvolvimento, né? Produzir conhecimento e transferir conhecimento, que eu acho que essa é a grande função da educação, né? Produzir cidadão consciente, até para o próprio desenvolvimento da democracia, né? Benjamin Constant falava que é um dever do cidadão se educar para poder trabalhar de forma ativa no ambiente público e, obviamente, aproveitar o conhecimento que é desenvolvido na forma de inovação tecnológica e transferir para a coletividade, para o setor privado e também para o setor público. Então, aproveitar essa capacidade que a gente tem. Bom, a gente tem 9 minutinhos. Eu gosto de ficar no tempo, tá, gente? Trabalhei muito tempo em televisão, com aquela ponto eletrônico, né, dando a regressiva. E eu vou deixar em aberto agora os comentários finais de vocês, para cada um, pelo menos, ter 2 a 3 minutos para os comentários finais. Quem quer começar? Patrícia. Posso começar.
Eu acho que meu comentário final é que a gente tem um momento importante agora, né? Ontem, quem acompanhou os gols lá do Richarlison, a gente saiu todo mundo muito esperançoso com o Brasil, vendo todo mundo usar a camisa do Brasil de novo juntos, né? Não em dois times separados. Essa sala aqui, estou saindo também ainda mais esperançosa de ver todo mundo tão aberto para o diálogo, com um olhar, ao mesmo tempo, de autocrítica, mas preparados para pensar para frente e trabalhar com pessoas que não necessariamente pensam igual. Então, talvez minha mensagem é essa: a gente precisa de um sonho grande para o Brasil agora. E esse sonho precisa falar com as pessoas que mais precisam. Quando a gente está aqui, 1 em cada 10 pessoas no Sudeste hoje estão passando fome. Na Amazônia, são 3 em cada 10. Então, não vai ter como a gente falar, infelizmente, de educação, desenvolvimento econômico, de tecnologia, enquanto a gente não resolver essa questão. E cada um de nós tem que ter isso na cabeça e lembrar que tem que ser a nossa maior prioridade para a gente poder dar passo para frente em tudo que a gente tem retrocedido. E a economia, que a gente tem uma chance única de ter um plano, eu falei do dobrar, né, o PIB, se a gente parar de copiar de fora e criar a nossa versão dessa história. Teve uma vitória aqui na semana passada na COP, que foi pela primeira vez foi mencionado que o mundo precisa de um modelo de desenvolvimento econômico com soluções baseadas na natureza. Isso é impossível de fazer sem um grande protagonismo do Brasil. Então, é a nossa chance, é a nossa oportunidade de criar esse novo modelo, que é um modelo que a gente pode exportar para outros países do eixo desse sul global e também focar nesse rebalanço de poder entre o norte e o sul de uma forma completamente diferente. A oportunidade está dada, a gente precisa desse plano. E também o empresariado brasileiro precisa cobrar e participar da elaboração desse plano. A gente falou muito de política e de partidos, mas as federações, as confederações de indústrias, de setores vão ter um papel fundamental. Então, a minha mensagem é essa: a gente consegue dobrar o PIB até 2050, mas, para isso, a gente tem que criar um exemplo próprio de modelo de desenvolvimento econômico, uma economia de baixo carbono, que combate desigualdades também e valoriza o ativo mais rico que a gente tem no nosso país. Alexandre. Queria agradecer, falar rapidamente sobre a questão da educação, mas, sobretudo, da importância do que a gente está vivendo aqui, que também é educação. Acho que a gente juntar a política, juntar o Estado com o empresariado é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. A gente delega para os políticos a administração dos estados, dos municípios, do desenho das leis, mas delegar não é esquecer. Delegar não é entregar e virar as costas e voltar. Então, construir esse processo, ele é muito importante. E, no caso da educação, eu vou dar 2 exemplos que são muito relevantes, em que o setor privado pode apoiar. Um deles a gente falou aqui, que é a questão da primeira infância, e acho que tem uma possibilidade de apoio muito grande e de construção conjunta de políticas. E o outro é algo que vai ajudar a gente não só a melhorar a empregabilidade dos nossos jovens, como também a fazer com que eles não abandonem a escola. A gente precisa de uma matriz, e o novo ensino médio nos dá isso, em que a gente consiga juntar, além do ensino médico propedêutico, que é o tradicional, com as matérias, disciplinas, etc., com o ensino técnico profissionalizante. A gente tem, nesse momento, uma lei que está sendo discutida no Congresso, que é a lei da aprendizagem, que ela pode facilitar a conexão entre o setor privado, o ensino profissionalizante, o ensino médio, e este estudante, essa estudante. É o deputado Marco Bertaioli, do PSD, que está cuidando dessa lei. Então, esta articulação já é uma articulação que só o setor privado e o setor público podem fazer juntos. E tem uma série de coisas para o desenvolvimento. Mas, sobretudo, acho que valorizar o que a gente viu aqui, está vendo aqui, que é esse entendimento de que a gente tem, cada um tem as suas funções, né, nesse país, né? Os políticos têm o seu trabalho, chefes de executivo o seu trabalho, jornalistas, pesquisadores, empresários, mas que esse país se constitui da união desses setores para o seu desenvolvimento, né? A gente tem que estar mais perto da política. A política é uma coisa importante e é onde se dão as principais decisões do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. E acho que a Esfera está dando um grande e
e virtuoso exemplo disso aqui. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. Sem dúvida nenhuma, né? Mais uma vez, falar de política é falar de futuro, deputado. Bom, novamente agradecer a oportunidade, agradecer o João, agradecer a Camila. Enriquecedor bate-papo aqui sobre o futuro do país e corroborar com tudo que foi falado aqui, deixando a seguinte mensagem. Nós estamos num momento muito especial para o futuro do nosso país, em que o próximo presidente da República tem a oportunidade de acabar com essa polarização que nós estamos vivendo na política. Eu acho que se a gente não conseguir enfrentar, né, e trazer direita, esquerda e o presidente governar para todos, que acredito que vai fazer dessa forma, a gente vai ter muitos anos de polarização. Então, temos que focar no resultado, temos que focar na entrega, temos que focar nos projetos e deixar essas situações ideológicas para a gente discutir aos finais de semana com os amigos. Então, rezo, torço, oro todos os dias para que as pessoas façam uma quantidade muito menor de manifestações por esses motivos e, de fato, façam as manifestações pela fome que as pessoas estão passando. Muito obrigado, uma ótima tarde. E podemos discutir também essas políticas prioritárias aos finais de semana, como a gente está fazendo aqui, né? Doutor Igor. Bom, a gente viu aqui o exemplo, né, na fala de todos os meus antecessores, da importância do diálogo, e eu queria novamente parabenizar também aqui o João, a Camila e toda a equipe do Esfera por promover não só esse, mas todos os debates que promoveu desde a sua fundação. Então, é fundamental que a gente consiga sentar, conversar e apresentar várias visões de mundo para tentar, obviamente, almejar um planejamento para o nosso país. Todos vivemos aqui, gostamos da nossa terra, ou almejamos uma sociedade muito menos desigual, muito mais desenvolvida, e eu acho que é papel de cada um poder sentar desarmado das suas posições de guerra para poder chegar a algum tipo de consenso. Então, quer pela educação, pelo desenvolvimento, pela questão redistributiva de uma reforma tributária bem feita, nos parece que esse é o caminho para a gente encontrar alguma sinalização para o futuro do Brasil. Então, queria agradecer também a atenção de todos e agradecer a Cristiane pela mediação aqui. E, bom, boa tarde. Eu que agradeço muito, obrigada de verdade. Acho que a gente levantou aqui assuntos importantíssimos, bem em cima do que a gente queria para esse painel, que é essa questão das políticas prioritárias para um Brasil menos desigual e mais sustentável. Um prazer enorme ouvir vocês, obrigada mesmo. Boa tarde, uma salva de palmas aqui para eles. Eu vou agradecer aqui aos nossos painelistas por abordarem questões tão relevantes e trazer